Gente querida, bom dia. Hoje às 20 horas estaremos juntos em nossa corrente de oração e intercessão em nosso canal no YouTube. Anote em sua agenda e venha orar conosco. Não perca. Estamos falando sobre Gênesis 21. Hoje eu gostaria de falar sobre como Deus preservou a vida de Ismael e Agar. Agar, após caminhar errante pelo deserto e presenciar o seu filho se desfalecer à beira da morte, não tendo forças emocionais para vê-lo morrer, o deixou e foi chorar longe dele. Ela o abandonou, pois não suportaria vê-lo morrer. Ela se afastou e chorou, mas Deus ouviu o pranto dela. Acredite que, acima do ruído fútil do mundo, a oração mais débil pode ser ouvida a si mesmo. Olha, impotente, a mãe tinha ficado esperando pela morte do seu filho querido. Entre mentes, Abraão, com seus amigos e servos, estava a banquetear-se, e Sara regozijava-se. Certo intérprete, para sua vergonha, chegou a escrever nesse ponto que Agar e Ismael foram punidos por Deus por causa da zombaria infantil de Ismael, e que era bom para eles aprenderem como era a vida sem as provisões de Abraão. Que maldade! Ademais, Deus tinha também dito a Abraão que ele cuidaria deles, pelo que Abraão nada precisaria fazer. Veja só. Isso faz-me lembrar de Tiago 2, versículo 15 e 16. Se o irmão tiver destituído de roupas e de alimentos, de que adiantaria dizer-lhe, aquece-te, enche a barriga, mas nada dar para ele? A fé sem suas obras está morta. Não se esqueça de que Agar, ela continuava sendo membro da família de Abraão, embora tivesse sido abandonada. E o Deus dela continuava sendo Yahvé Elohim. E ele continuava cuidando dela, mesmo diante do seu abandono. Glória a Deus, aleluia. Abraão era muito rico, no entanto, ele se despediu de seu filho e de Agar, dando a eles apenas uma quantidade pequena de suprimento, considerando que isso seria o bastante para que eles chegassem até o local desejado. Ele não considerou que o pior poderia acontecer, que eles poderiam se perder, por exemplo. E de fato, veio a acontecer. Se Deus não tivesse intervido, mais uma vez, o que teria acontecido? Sim, o nosso Deus é o Deus que intervém. É reconfortante saber que Deus, afinal de contas, é o poder que nos protege e provê para nós e que Ele determina que as coisas sejam usadas em nosso favor. Deus importa-se até mesmo com a queda no chão de um humilde passarinho, Mateus 10, versículo 29. E quanto mais não cuidaria de Agar e de Ismael e de nós. Ainda que naquele horrendo deserto ela estivesse sem suprimentos, sem água e com seu filho morrendo, ela não estava sozinha. Algumas vezes não temos verdadeira razão para sermos assaltados pelo medo. Mas, nesse caso, Agar não conseguia enxergar uma solução. No entanto, essa história mostra-nos que a provisão de Deus estava bem próxima. Havia um poço que Agar não tinha encontrado. Deus lhe abriu os olhos e lhe mostrou o caminho para lá. Glória a Deus. Talvez o medo seja a mais básica emoção humana negativa. O homem sente sua solidão e impotência. O existencialismo tem explorado muito essa emoção, dizendo-nos que a natureza pespegou em nós uma pitada cruel, ou, como outros dizem, uma piada mortal e cruel. Estaríamos sozinhos, impotentes e sem futuro. Mas a palavra de Deus nos diz que o amor de Deus cura o temor. 1 João 4, versículo 18. Deus está em toda parte e pode ouvir os clamores dos homens, onde quer que eles estejam. E por mais desolada que seja a condição deles, Ele leva em conta a oração dos destituídos. Glória a Deus. Deus encontrou Ismael sob o arbusto e logo tomou-o pela mão e o conduziu até onde havia água. Geralmente, as miragens enganam os sedentos perdidos nos desertos, não é? Mas a presença de Deus satisfez cada necessidade de Agar e Ismael. Existe o que é verdadeiro e o que é falso, o que é jubiloso e o que é desapontado. Ou melhor dizendo, desapontador, perdão. Felizes são aqueles, então, cujos olhos são abertos pelo Espírito e pela graça de Deus, para que vejam o poço das águas vivas, a fonte e a plenitude da graça em que há Cristo. Olha, o odre que estava vazio, de repente estava cheio. Deus deseja encher o seu odre nessa hora. Não permita que em seu deserto vozes contrárias
tente te convencer que você está sozinho. Deus está com você agora mesmo, meu irmão e minha irmã. Reconheça-o, clame a Ele. Ele encherá o seu odre com uma água que saciará sua sede para sempre. Você deseja beber dessa água? Jesus é a água da vida. Peça a Ele que te dê de sua água e a sua vida jamais será a mesma. E se você está consciente de que Cristo está contigo no deserto, ora, glória a Deus por isso. Esteja certo de que Ele vai te conduzir ao poço no momento oportuno. Pois na vida do cristão, os desertos são propósitos de Deus para os conduzir à terra prometida. Você crê nisso? Crê de verdade? Deixa um comentário agora contando uma experiência marcante que você viveu com Deus no deserto. Essa é uma oportunidade de você abençoar as pessoas que lerão o seu comentário. Deixe o seu like também e envie essa mensagem para alguém. Até amanhã, com a graça de Deus.